Bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos agora no momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. Nós estamos aqui trabalhando essa lição comentada pelo pastor Enai Cabral, nosso consultor teológico, doutrinário da CJDB e também da CPAD, né, consultor teológico das revistas da Escola Bíblica Dominical e também de todo o conteúdo, né, doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, né, ligado à CJDB. Então, o eixo temático traz: e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Né? A lição que vai ser trabalhada é a lição de número 12, né, do julgamento da ressurreição. É uma doutrina muito importante para a fé cristã, né, para toda a cristandade, para todos os cristãos de forma geral. Então, o texto áureo traz o devido conteúdo. Né? Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Né? Dois conteúdos importantes aqui, né? Relacionando a doutrina do pecado, relacionando a doutrina da ressurreição e relacionando a doutrina da morte, né? Que são doutrinas fundamentais dentro da cristologia e dentro da fé cristã. Vamos lá, a verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio e dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Isso é fato consumado, né, dentro do conteúdo da lição trabalhada, né? Então, vamos lá. Leitura bíblica em classe, né? João, do capítulo 19, 17, 18, 28, né, e 30, e do capítulo 20, né, que você vai estar lendo aí dentro do seu contexto, dentro do seu evangelho joanino, né, e os capítulos que estão aqui trabalhados, né? Então, vamos lá, introdução. Nessa lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Então, nós temos aqui todo um eixo de doutrina, né, toda uma base central dessas doutrinas que são fundamentais para a fé cristã. E aqui, dentro da conclusão, a palavra fechada, né, ou então a palavra-chave que Jesus colocou e falou lá no Calvário, tetelestai, né, estar consumado, né, é uma palavra muito importante diante de toda a conclusão do ministério público de nosso Senhor. A palavra-chave, né, da lição é ressurreição, né, uma doutrina fundamental da fé cristã, central, cardeal e etc. Vamos lá. O tópico de número 1, a prisão e a condenação de Jesus. O que se trata nessa condenação, a prisão e a condenação de Jesus? O subtópico, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 desse evangelho, que é o evangelho joanino, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani, né? Então, aqui a gente já pega que foi trabalhado, né, o percurso, né, adicional de todo o conteúdo da lição, que ele começa desde lá do prólogo, desde lá de toda a introdução do Evangelho joanino, até chegar nesses capítulos finais, né, que ele trabalha aqui o capítulo de número 17 e o capítulo de número 18, para entrar no 19 e o 20, né, tem toda uma sequência, né, tem todo uma sequência para se trabalhar esse link, né, essas ligações de cada versículo. E de já todo mundo sabe que na época que o referido evangelho, o evangelho joanino, foi escrito, não existia ainda capítulos, versículos, isso vai surgir na Idade Média, na Idade Moderna, a questão dos capítulos e versículos. Aqui nós temos essa facilidade em termos, né, hoje gramatical, de pontuações, etc. Todavia, o contexto aqui principal começa aqui do 17, que ele faz as considerações finais, a despedida com relação ao seu discípulo, né, e de lá tem a questão da traição de Judas Iscariotes, que a gente vai ver alguns detalhes aí na frente, e quando ele chega até o jardim do Getsêmani, né, na questão da oração. Então, quer dizer que toda a narrativa do Evangelho de João, ele está narrando segundo a sua perspectiva, da maneira, o conteúdo que ele teve, né, de experiência, no contexto com Jesus, no contexto com outro discípulo, nas regiões, nos lugarejos, até mesmo nesses locais de oração que era referido, principalmente o jardim do Getsêmani, onde que João cita nesse contexto. Ok? Vamos lá, prisão. Tendo concordado com a traição
em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, elevando a sua prisão. Então, isso já é bem conhecido, né, de cor e salteado para os leitores da Bíblia Sagrada, a questão da prisão de Jesus, a questão da traição de Judas, né, por 30 insignificantes moedas de prata, né, que foi o dinheiro ao qual o sinédrio, ao qual o sacerdote pagaram para o traidor, que se chama Judas Iscariote. Então, Judas sabia onde que Jesus se encontrava durante a noite. Diz o contexto dos evangelhos sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus durante o dia estava nas multidões, pregando, levando a mensagem do reino, curando, limpando os leprosos, fazendo algo de bom para o povo de Israel e de circunvizinhança. Então, nesse fato da noite, ele se reunia nos montes, principalmente no Monte das Oliveiras, para orar, para buscar. E nesse momento final, ele se encontrava no Monte das Oliveiras, e Judas bem sabia onde que poderia encontrar ele. Então, nós temos aqui duas questões. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, e a questão para identificar Jesus era através do beijo. Então, a gente pode aqui conjecturar, pensar, extrair do texto, a maneira que Jesus, como Deus homem, homem Deus, como judeu, né, como judeus, tinha um pai, né, o pai legal dele, o pai adotivo, que era José, e a mãe Maria, Jesus, tinha os traços e aparência como qualquer outro judeu do século I. Então, necessitava. Então, a gente vê aqui a guarda aqui, né, que o nosso comentarista, Helena Cabral, cita, né, os soldados romanos, né, e uma parte também que Malco fazia parte também da guarda do sumo sacerdote, né. Então, nesse caso aqui, quando eles foram prender Jesus, nesse contexto aqui, precisava de uma indicação, e essa indicação é o beijo traidor de Judas Iscariote, ok? 2, o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus, né? Jesus fora detido durante a madrugada, né? Foi ocorrido lá no jardim do Getsêmani, né? Foi lá nesse momento, durante a madrugada, e você vê, quando ele beijou, ele já estava já totalmente já esperando esse momento, Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, Jesus tinha um objetivo de morrer pelo mais vil pecador, então, de fato, ele veio para morrer, ele veio para cumprir todo o projeto trinitariano, todo o projeto da história da redenção, da história da salvação do homem, ele veio para cumprir o que está lá em Gênesis 3:15, a semente da mulher, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Né? Então, a semente da mulher de todo o cumprimento, e a partir daquela profecia de Natã para o rei Davi, que o Ramachia, o Messias, nasceria da tribo de Judá, e assim se cumpriu. E assim também, lá no proto-evangelho, voltando novamente de Gênesis 3:15, Jesus veio para cumprir o que realmente estava dito desde, né, o que está em Apocalipse 13, né, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Né? Deus não tem plano B. Deus sempre tem um plano A, Deus sempre sabe de tudo o que ia acontecer. Aí entra a questão do decreto, entra a questão também da vontade permissiva, que aconteceu a entrada do pecado no mundo, mas de qualquer maneira o projeto e o plano da salvação e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, viria para morrer em nosso lugar. Então, nesse fato aconteceu, ele foi preso pelas madrugadas, né? Então, de início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus, Jesus fora detido durante a madrugada, e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Então, teve aquela questão, passou pela casa de Anás, que era o sogro, né, de Caifás, que Caifás era o sumo sacerdote naquele tempo. Né? Inclusive, que você for pegar o livro de Flávio José, Anás, né, era um sacerdote, o sumo sacerdote de muito respeito, alguns dos filhos dele também foram sacerdotes, e você vê que Caifás, que era genro de Anás, era casado com a filha de Anás. Então, tinha um link aí, uma ligação, né? Até porque o sumo sacerdote é uma posição vitalícia. E, de fato, aqui tudo está ligado, né? A família dele. E Caifás casado com a filha de Anás. Então, tem essa questão. Passou em Anás, depois passa na casa de Caifás, João,
tinha um conhecimento com Anás, né, e também com Caifás, e lá ele entrou até mesmo no pátio para saber o que estava acontecendo, fez a abertura para Pedro, segundo o relato dele, para que Pedro entrasse. Foi naquele exato momento que ele viu a criada que reconheceu ele desde a porta até os últimos dois criados, né, que Jesus falou: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, ele negou a primeira vez contra a criada na entrada, foi negando na segunda, e lá na terceira também alguém falou, oh, ele também estava com eles, que na prisão lá, naquele momento que cortou a orelha de Malco, né, que era para todos, Jesus preparou os seus discípulos, né, no sentido emocional, psicológico de partida, para que eles não pudessem reagir. Jesus já estava pronto para se entregar, isso de fato ele fez, porque quando procuraram ele, quem é Jesus de Nazaré? Aí ele falou, eu sou, né? Está me procurando, quando ele usa aquela expressão eu sou, diz o Evangelho joanino que, de fato, aqueles que estavam ali caíram por terra, né? Ego em mim, eu sou o que sou. Então, João cita, né? Destacando a divindade de Jesus, e principalmente ele destaca um pouco da humanidade, mas ele destaca mais a deidade, a divindade de Jesus, e cita os principais 7 vezes eu sou, e quando Jesus falou eu sou, aquelas pessoas caíram por terra lá naquele contexto do Getsemane, né? A prensa de azeite. E também Lucas cita, né, que quando ele chorava, quando ele estava muito assuado, naquele momento de angústia, né, com relação à morte, com relação à questão do cálice de dor, com relação à questão da crucificação, ele como homem, claro, ele tinha que sentir tudo aquilo. Se ele não sentisse tudo aquilo, é o que muito foi debatido no século II, III e IV, né? Se Jesus não assumiu a forma humana, ele não redimiu. Então era necessário ele assumir esse contexto de humilhação humana, como está em Efésios capítulo 2. Então ele assumiu essa parte humana de ser humano e realmente sentir o que ele sentiu, né? O pavor da morte e tudo mais. Mas ali ele veio para cumprir e morrer em nosso lugar como cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. E de lá aconteceu todo aquele episódio. Lá a criada, o criado, reconheceu Pedro, ele também estava com dele, até a sua fala como Galileu, porque tinha aquela questão para não crescer muito o vídeo, né? O Galileu tinha uma fala, o Galileu lá da capital de Jerusalém, né? Tinha, Galileu não, o que morava em Jerusalém tinha uma fala, um aramaico, né? Mais polido, mais realmente elitizado, né? E o Galileu, que morava lá em volta do Mar da Galileia, já tinha um aramaico mais um pouco mais assim de Nordeste e tudo mais. Não que seja errado, nada de preconceito. Mas ali ele foi identificado que era um seguidor de Jesus, que era um galileu, que esteve com ele, e que alguém viu lá na hora da prisão de Jesus no Monte Getsemane, né, principalmente naquele fato que aconteceu de Pedro cortar, e foi para cortar o pescoço, mas parece que Malco abaixou a cabeça e pegou a orelha, que não cortou a orelha. Tá? Então, nesse caso, Jesus pega a orelha de Malco e ali acontece o grande milagre, mas mesmo assim o povo não se converteu diante do milagre. Por isso que conversão, né, o povo se converter, se render a Jesus, isso é milagre. É a questão do ato do Espírito Santo, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, teve essa questão. Foi para Anás, depois passou para Caifás, depois foi lá para o Sinédrio, interrogaram naquela madrugada o Sinédrio, né, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, né, o Sinédrio é composto de 71 membros, né, e o presidente do Sinédrio é o sumo sacerdote. Então, o Sinédrio é composto de fariseus e saduceus. De lá começou aquele julgamento que o Sinédrio só tinha um poder, né, realmente religioso, mas o poder político e judiciário estava com Roma. O Sinédrio não tinha um poder de pena de morte. O poder de pena de morte era só com poder político, civil e também judiciário, que era o poder romano. Ok? Então, nesse caso, teve aquela questão lá de alguém ter espancado Jesus lá no pátio, lá de Caifás, de Anás, já ter batido nele, né? A interrogação de Jesus, por que feito isso, né? Aquele tapa, né? Aquele soco, né, sem Jesus ter cometido nada, né? Então, nesse caso, foi para o Sinédrio de lá passa o caso para o governador, né, que ele sempre fica ali, a sede do governo romano fica mais na Cesareia Marítima, mas de lá, Pilatos estava em Jerusalém devido à questão da festa da Páscoa e de outros ocorridos que poderia ter naquele exato momento, né? Então, o que aconteceu? Mandou para Pilatos analisa Jesus e não vê nada de falha, nada de
que pudesse condená-lo. Então, lá Pilatos também agora manda Jesus para Herodes, né? Então Jesus vai para Herodes, que estava ali na comarca, ali, vamos dizer na comarca, né? Na jurisdição de Herodes. Herodes também queria ver o grande, né, Jesus de Nazaré, o grande rei dos judeus, né? Aquele que fazia milagres, aquele que multiplicava os pães, os peixes. Então Herodes queria ver Jesus para que ele pudesse fazer alguma coisa, mas mesmo assim Jesus não fez nada, né? Então Herodes manda Jesus novamente para Pilatos, e Pilatos vai agora decidir o que fazer. E conta a história no Evangelho de Joanino, né, que eu não me engano, que a mulher de Pilatos, né, havia tido um sonho com Jesus, né, sobre quem era de fato Jesus. Então ela contou para Pilatos, e Pilatos queria muito saber quem de fato era aquele homem que estava ali, né? Se realmente era o Filho de Deus, que era o próprio Deus encarnado, que de fato, quem era ele, né? Quem era ele? Então, isso tem um interrogatório. Mas Jesus realmente fica calado, né, em certas interrogações. Se Jesus tivesse falado, como ele falou para Tomé, né, que falou para Tomé, no capítulo 14, versículo 1, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem sabe Pilatos havia solto Jesus, mas o fato principal na história é que Jesus morreria naquele dia. Ok? Então, de lá tem toda a questão. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda, mas colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiada. Né? Foi um sofrimento muito grande naquela noite, né? E principalmente agora que os soldados romanos escarneceram de Jesus, a questão de tecer essa coroa de espinhos, né? E colocar na cabeça de nosso Senhor, né? Cravando, né? A questão do crânio, da massa cefálica cinzenta, né, de toda a estrutura de sangrando sobre o seu rosto, e volta novamente para Pilatos, e Pilatos vai apresentar para o povo, né, e vai ter aquela questão das escolhas. O 2, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo, né? É a questão da morte, que jamais um romano poderia morrer em uma cruz, conforme disse Marco Túlio Cícero, né, no século II antes de Cristo, né, que jamais um romano poderia morrer empendurado em uma cruz. Então Jesus ia ser crucificado conforme. Aí que a gente pergunta, que era uma estaca, né? Mas o sentido, ainda que a palavra grega aparece, o sentido de estaca, mas a gente não basta a etimologia, é necessário o contexto, tem que ir para o contexto. E no contexto a gente vê que a cruz era uma cruz romana, essa cruz que nós temos hoje, conhecemos, ao qual é ela, segundo a base histórica, ok? Então, vamos lá. A crucificação. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos. João não cita, né? A gente tem que voltar nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas cita sobre esses dois criminosos, né? Um que se arrependeu e o outro realmente que não reconheceu seus erros e falhas. Aquele que se arrependeu, né? Ele usou aquela expressão, lembra de mim quando entrares no teu reino, e Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ok? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, um daqueles dois, né, se converteu à fé cristã, reconhecendo Jesus como rei, como Messias. Outra questão aqui, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. Então, ele sentiu, né, como homem, Deus homem, ele sentia fome, as necessidades fisiológicas. Nesse exato momento, ele sente sede, né? Ele sente sede. Foi o que o soldado romano pegou, né, uma toalha, um pano, encharcou, né, de um vinho azedo, né, um tipo de um vinagre, e levou até a boca do mestre, tá? Então, 3, o sepultamento. No versículo 38 aparece o homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto, reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, como eu falei, composto de 71 membros, composto de 71 membros, né? Então, desses 71 membros, José de Arimateia não é senador. Aparece em Almeida, revista corrigida antiga. José de Arimateia era fariseu. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, né? Segundo a Almeida, revista atualizada, e as demais traduções que nós temos aqui. Ele não era senador.
Tá? Então ele vai pedir o corpo de Jesus junto com outra pessoa, Nicodemos, e vai levar ele para vai levar o corpo para um túmulo novo ao qual ele mandara fizer, né? Ele fizera. O 3, a ressurreição de Jesus. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Tá? Quero voltar mais um pouquinho aqui. O sepultamento, a missão foi encerrada, né, quando Jesus, lá na cruz, bradou, né, Pai, está consumado, testelestai. E naquele exato momento, Jesus entrega o seu espírito. Então, Jesus era espírito, alma e corpo, né? Jesus entrega o seu espírito ao Pai, né? Então, dizendo, está consumado. Ele não entrega o seu espírito a ele mesmo, ele entrega o seu espírito a outra pessoa, que é o Pai. Ele não paga a questão do sacrifício, a questão também de toda a questão do sacrifício da qual ele veio morrer, o sacrifício de redenção não foi pago a Satanás, como as doutrinas diabólicas erradas e mal interpretadas. Então, ele entrega o seu espírito ao Pai, né? Então, nós temos aqui o Deus, né? O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus Filho entrega a Deus Pai o seu Espírito, o seu sacrifício e diz, está consumado. Ok? A missão foi encerrada. Então, nós temos aqui o sepultamento, né? Foi sepultado em um local comprado por José de Arimateia. 3. A ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, né, ocorreu o terremoto na área do sepulcro. Um anjo de Deus deslocou a pedra, né, e sentando-se sobre ela. Então, foi o fato na manhã de domingo, no terceiro dia, né, se for contar, mas tem que saber contar a questão que dá os 3 dias, né, certamente, que o dia em Israel pode ser contado o dia de sol, 12 horas, né, então tem também a questão das vigílias da noite, mas deu 3 horas, né? Depois, o terceiro dia ele ressuscitou, que foi no domingo. Então, o Evangelho de João coloca a questão que o anjo removeu a grande pedra, tá? E quando as mulheres vai ter amanhã, Maria Madalena e outras Marias foram lá e viram a pedra do sepulcro removida, né? E naquele exato momento um lençol estava, né? Que estava enrolado sobre a cabeça de Jesus, estava é, bem organizado, bem na cabeceira da cama lá no sepulcro, né, no local onde quem tinha colocado Jesus, né? E a mesma coisa aconteceu quando Pedro foi lá, e outros discípulos, e etc., e onde que tem a história que Maria Madalena encontra o jardineiro, que era Jesus, né? E de lá aconteceu aquela pergunta de Maria ser enviada por Jesus, e foi também ela que viu o Jesus ressurreto pela primeira vez, tá? Então, aqui, para fecharmos a parte aqui, a ressurreição como base da fé cristã, em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos, é que se essa afirmação não fosse verdadeira a nossa fé, e a nossa mensagem seria inútil e em vão, né? Conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 14. Então, ele destaca para os coríntios a respeito da doutrina da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é nula, a nossa fé é vã. Né? Então, de fato, Jesus ressuscitou. Isso é uma prova cabal no cristianismo para nós cristãos, aceito pela fé, aceito também por base de todas as escrituras que está para o nosso conceito e nosso conhecimento. Existem pelo menos 2 razões para crer na ressurreição de Jesus. Então, nós temos lá a remoção da pedra, a questão do lençol organizado, a questão dos soldados romanos que foram lá também, eles foram subornados pelos sinédrio, né? Mas eles viram que de fato ele não estava lá, a questão dos discípulos, né? E também quando ele foi ressuscitado e passou 40 dias com a sua pequena e nova igreja, tá? O terceiro, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos, né? Então, nós temos a contagem das aparições dele, que a gente vai estudar na próxima lição, né? Que Jesus aparece muitas vezes, né? E das muitas que apareceu nesses 40 dias, conforme o Evangelho conforme o livro de Atos, capítulo 1, ele passa 40 dias, né? Pós-ressurreição com seus discípulos, e vai aparecendo, né? Como apareceu a Maria Madalena, a Pedro, a João, a Tomé, aos grupos, e vai aparecer a todos os 12, principalmente vai ter aqueles quase 120 pessoas que vão estar no dia de Pentecostes para ser revestidas de poder e graça.
A conclusão: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Olha lá, creio na ressurreição da carne, do corpo. Assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Então, nós temos aqui a doutrina da morte de Cristo, a doutrina da ressurreição, né? Então, nós temos a doutrina da humilhação, a doutrina da glorificação, e nós vamos trabalhar na próxima lição também, a lição número 13, a renovação da esperança que há em Cristo Jesus. Então, nós terminamos essa lição e o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo João. Que você possa aprofundar nesse conteúdo dessa lição, na temática que traz essa lição, que é muito importante para nós, para toda a igreja, né, que traz toda a base para a nossa vida, para a nossa doutrina, para a nossa esperança, para a nossa fé. Tá? Então, fechamos aqui a lição de número 12 do julgamento da ressurreição, que é uma doutrina cardeal, central da fé cristã, e que Deus possa nos abençoar de uma maneira tão especial. Então, a esperança é essa para a humanidade, né? Foi aquilo que Pilatos perguntou para Jesus, né? O que é a verdade? Jesus poderia ter respondido para ele, como respondeu para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A mulher de Pilatos havia sonhado a respeito de Jesus. Então, quem sabe Pilatos tinha soltado Jesus, mas desde o consentimento divino, desde a criação da humanidade até o nosso tempo, Jesus veio, depois da queda do homem no Jardim do Éden, ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para morrer no lugar do mais vil pecador. Então, ele veio para nos resgatar da morte, das amarras de Satanás e nos dar o presente da salvação, que é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. Até a próxima lição.